O nosso tema de hoje é falando do dia a dia na escola. O que estamos fazendo? Vou começar a aula de hoje com uma citação de Perrenot, que gostaria que vocês ouvissem. Esses saberes pedagógicos, saberes formalizados a partir da prática, intermediários entre os saberes científicos e os saberes práticos não conscientes, abrangem diversas dimensões. Uma delas é a dimensão heurística, porque abrem caminho para a reflexão teórica e para uma nova concepção. Essa dimensão heurística, citada por Perrenot, reflete a nossa prática, as ideias que temos no nosso cotidiano e que muitas vezes não são contempladas pelos livros e que acabam se perdendo. Então, a ideia dessa aula de hoje é que a gente possa estar mostrando o que nós fizemos ao longo desses anos que estamos envolvidos com a inclusão, que foi positivo ou que a gente precisaria estar cuidando para que esses possíveis erros não se repitam. Ao longo desses anos, na verdade, nós temos mais de 10 anos que estamos acompanhando a inclusão, ainda quando nem se falava em inclusão muito no Brasil, nós podemos perceber que muitas situações do contexto de inclusão nos causaram certa angústia, nos levaram a ficar extremamente perturbados com situações que nós vimos no contexto escolar. Mas, por outro lado, a situação de inclusão, estar vivenciando longitudinalmente essas crianças no ensino regular, nos faz acreditar que a inclusão pode promover uma escola melhor, uma escola mais justa, uma escola que realmente atenda a diversidade, que diminua o preconceito, que vai formar cidadãos mais conscientes de respeitar e entender as diferenças e os limites dos outros. Uma escola que vai ser melhor para esta criança especial, mas para todas as outras. Não só hoje, mas em uma dimensão de melhora para o futuro. Esse conjunto de fatores parece bastante paradoxal. E quando a gente fala num paradoxo, é no sentido, na mesma hora que a gente falou em termos de melhora da escola, então, por um lado, a inclusão vai trazer uma escola melhor, vai provocar o professor a estar se atualizando, a melhorar a sua prática. Na hora que esse professor dá conta de lidar com uma criança com uma pequena dificuldade, ele passa a lidar com muita mais facilidade com as outras crianças. Então, estaria construindo aí uma prática pedagógica melhor, uma organização do contexto escolar mais voltada para a necessidade do aluno e não do professor. Então, lados extremamente positivos, né? De um outro lado, nós temos situações angustiosas, que a gente pode pensar assim, que geram realmente uma perturbação. E por isso que as pessoas começam a dizer que são a favor ou contra a inclusão. Ao mesmo tempo que nós temos esse lado positivo, essa criança chegando lá está se deparando com uma escola despreparada para ele, um professor que tem boa vontade, mas que não tem a experiência que precisaria para estar lidando, e isso acaba gerando sofrimento. Sofrimento do professor, sofrimento do aluno especial e às vezes até das outras crianças. Isso realmente é um fato que nos perturba e por isso nós temos que entender e exercitar um pouco isso, né? Se nós pensarmos na inclusão da criança pequena com déficit cognitivo, nós vamos perceber que no início não temos uma certa dificuldade do contexto recebê-la. Na verdade, se nós olharmos de uma forma geral, todas as deficiências têm as suas particularidades e o contexto escolar precisaria estar se adaptando para recebê-las. Mas, quando a gente fala em deficiência mental ou distúrbios globais do desenvolvimento, a coisa fica muito mais difícil. Incluir uma criança surda, ou uma criança cega, ou a criança que tem uma deficiência motora, é uma coisa mais simples, vamos dizer, para o contexto. Mas, quando a gente fala em deficiência mental ou transtornos do desenvolvimento, isso amplia, porque o objetivo maior da escola ainda é a alfabetização, ainda é a aprendizagem geral escolar. E quando a gente estiver fechado nesse foco, é óbvio que nós vamos ver isso maximizado e difícil de ser entendido pelo professor. Então, se a criança pequena chega nesse contexto escolar e é bem recebida, ela é bem acolhida nos primeiros anos da pré-escola,
parece uma situação otimista da inclusão. Então os pais começam a achar que é tudo muito mais fácil do que eles pensavam. A escola que atende essa criança pequena diz, nossa, a inclusão é tão simples, a gente faz lá na nossa escola e vai indo tudo bem. Na verdade, as coisas complicam a partir da alfabetização. Então, quando a criança passa para a primeira série, primeira, segunda, então é que começam as dificuldades e realmente é nessa hora que a gente teria que estar pensando como organizar esse contexto e adaptando a N situações. Essas adaptações do contexto são muito variadas e se a gente pensar, aí nós vemos grandes dificuldades, mas a nossa prática tem mostrado grandes vitórias. Grandes dificuldades e grandes vitórias requerem um encaixe perfeito. Então nós poderíamos comparar a situação da inclusão como de um quebra-cabeça. Se vocês pensarem que vocês têm um quebra-cabeça cheio na mesa, com várias pecinhas pequenas. A inclusão nada mais é do que encaixe dessas várias partes. Quando a gente fala em várias partes, é como se a gente estivesse revendo todos os capítulos desse livro que você está lendo, que hoje nós estamos encerrando. É como se vocês tivessem pego todas as aulas anteriores. Uma parte desse quebra-cabeça são os professores, outra são os pais, outra a formação do professor, outra o aluno e as suas particularidades. Então, este jogo de encaixe depende de cada aluno, de cada professor. E é isso que nós entendemos realmente como algo interessante, como algo significativo. A prática inclusiva é muito significativa, tanto para o professor quanto para o aluno. Por isso, nós faremos a seguir o relato de algumas experiências que nós escolhemos, das tantas que tivemos, para que vocês possam acompanhar como elas se organizaram ao longo dos anos. Então, o que vocês precisam entender é que nós não estamos trazendo aqui uma receita, então deve ser feito assim. Mas nós queremos mostrar que existem várias possibilidades e que a cada dia a gente tem que estar aprendendo com essa experiência que a gente está tendo. Isso não é uma receita, porque se nós estamos falando em diversidade, não pode ser algo igual. Mas vocês podem entender que se um pode vencer essa dificuldade do cotidiano, outros também podem. Vamos começar conhecendo a história de uma das crianças que eu acompanhei durante alguns anos, que foi o Walter. O Walter é uma criança que nasceu com uma deficiência mental, já diagnosticada, ele tinha síndrome de Down. E logo no início a mãe já levou para o tratamento de estimulação precoce, então numa escola especial, fazia 2 vezes por semana atendimento de fono, físio. E com 7 meses, quando o Walter melhorou de um problema grave que tinha de refluxo, acabou indo para uma escolinha, para um berçário, onde ficava o dia inteiro. E a mãe levava só nos dias, 1h30, 2 vezes por semana, na escola especial para fazer estimulação precoce. Durante os 3 primeiros anos, a escola de ensino regular não viu dificuldade nenhuma de lidar com o Walter. Todas as vezes que a gente ligava ou fazia uma visita para tentar auxiliar, eles diziam que estava tudo bem e realmente a gente notava uma alegria da escola em trabalhar com a criança e a criança bem organizada. Mas nós sabemos que uma criança num berçário, quando anda, passa para o maternal 1. E o que acontecia em relação ao Walter e aos seus coleguinhas do berçário, era que os outros cresciam e andavam em 6 meses, 1 ano de berçário, já estavam andando e iam embora para o maternal. E o Walter ficava. Ao final, como ele teve esse problema de refluxo, que são vômitos constantes, isso atrapalhou um pouco o desenvolvimento motor. E o que aconteceu foi que Walter demorou muito para andar e permaneceu durante 3 anos no berçário, mesmo os profissionais, nós da escola especial, insistindo que ele continuasse com as outras crianças. Mas o que aconteceu que ao longo do tempo o Walter começou a ficar extremamente desanimado, porque cada vez chegavam bebezinhos pequenos e ele era grande e ele começou a ficar apático e só queria dormir. Foi sinalizado isso à escola, que ainda tentando manter alguma resistência em passar ele para a turminha, em função de que quem está no grupo de maternal anda, vai no parquinho, vai no lanche, que daí como é que eles iam fazer com uma criança que não andava? Bom, Walter acabou passando para o maternal mesmo sem andar. O que nós observamos foi uma dificuldade muito grande da professora do maternal incorporar essa criança como uma aluna do maternal, porque então cada vez que ia no parque ela tinha que carregar,
ela tinha que estar fazendo atividades diferenciadas. E com o tempo, as crianças também notaram que Walter era muito diferente e começaram a agredi-la fisicamente, mordendo, às vezes, batendo. Esse contexto geral, nós tentamos organizar melhor, tendo conversas com a professora, dando oportunidades dela trabalhar de forma diferenciada com a criança e com os demais, mas ao longo do tempo a professora assumiu que não tinha condições e uns meses depois acabou saindo da sala de aula. Na verdade, pedindo demissão da escola. Um fato que a gente lamenta e não acha que o professor deva estar fugindo do ambiente, né, porque não está dando conta, mas nós teríamos que entender de forma geral como isso está se organizando. Para que a inclusão realmente aconteça, há necessidade de adaptações concretas na escola. Não basta só aceitar a criança. A escola tem que entender e se organizar. Vamos tentar fazer uma ponte entre o que aconteceu com o Walter e quais seriam essas adaptações necessárias. Hoje, só para vocês saberem, o Walter está na 7ª série, em uma escola regular, com dificuldades, é óbvio, de acompanhar o conteúdo, mas muito bem adaptado, com desenvolvimento bom, iniciando seu processo de leitura e escrita. Naquela época, quando o Walter ainda estava nesse maternalzinho com 3 anos, o que a gente precisou fazer para organizar aquele contexto escolar? Primeiro, sentamos com a escola para que eles pudessem entender por que aquele professor acabou desistindo e quais seriam as dificuldades que nós estávamos tendo nesse contexto. Então, chegamos à conclusão que precisaríamos reduzir o número da sala de crianças, porque se nós temos uma criança que não anda, esse professor vai ter mais dificuldades. Por serem todos pequenininhos, que têm dificuldades em atender rapidamente as coisas que o professor pede, a redução do número de alunos é uma atitude importante e bastante significativa a ser feita pela escola. Então, isso foi feito e deu um bom resultado. Além disso, outro professor que pegou essa sala de aula recebeu vários momentos de orientações, de conversa, um espaço de escuta com os profissionais da área da estimulação, para entender como ele poderia estar lidando com essa diferença que os outros coleguinhas estão vendo. Por exemplo, atividades simples, como brincar com fantoches e falar sobre as diferenças, como contar historinhas de que quem morde é um cachorrinho e não uma criança, que a criança dá beijinho, dá abraço. Então, mostrar essas diferenças, mesmo sabendo que, por exemplo, uma criança que morde numa faixa entre 2 e 3 anos é uma coisa perfeitamente normal, porque está mordendo em função de que ela não fala exatamente o que pensa e daí está mordendo. Na verdade, isso nem chegaria a ser uma agressão propriamente dita, mas uma forma de mostrar que está vendo que algo é diferente. Então, isso já arrumou bastante o contexto. A próxima professora se sentiu mais acolhida e mais aceita. Além disso, nós procuramos organizar o contexto com reuniões periódicas, onde todos os professores passavam e começaram a conhecer o desenvolvimento do Walter, porque nós não acreditamos que o Walter fosse um aluno só do berçário ou depois só do maternal. Essa criança é um aluno da escola, a escola como um todo tem que crescer junto com essa criança. Se eu faço uma reunião e trabalho só com aquele professor X, no ano que vem eu tenho que começar tudo de novo, porque essa criança vai ser do professor Y. Então a criança especial precisa ser acompanhada por todos da escola. Todos são responsáveis pelo seu desenvolvimento. E isso é bastante significativo. Além de tudo, nós temos que entender e dar um tempo para o professor. O professor pode ser um ótimo professor, mas naquele momento específico não estar preparado ou não entender o que ele precisaria fazer. Esse conjunto de fatores é muito importante para o andamento. Então, respeitar o momento do professor, orientá-lo o máximo possível, escutar o que ele está precisando como respaldo para poder estar recebendo aquelas crianças, o que ele acha que seria uma dificuldade para ele ali. Então, isso já ajudaria bastante. Ainda,
organizando o contexto, ouvindo os professores, nós teríamos que estar pensando nos pais. A importância dos pais no processo de inclusão é muito grande. Eles passam por etapas diferentes e essas etapas, se não bem elaboradas, podem prejudicar o desenvolvimento da criança no ensino regular. Então, entender esses pais, chamá-los à escola é muito importante. No caso de Walter, a mãe ficou extremamente angustiada de ver o seu filho chegar mordido na escola. E pelo desejo dela, ele teria voltado para o berçário até que ele andasse. Então é muito importante acolher os pais, explicar as atitudes que estão sendo tomadas pela escola e aonde a escola não conseguiu controlar determinadas coisas que serão controladas no futuro, ou pelo menos que se tentará de alguma forma corrigir isso, para que a gente realmente possa ter esses pais como aliados. Então o pai ele é um eixo-chave que às vezes a gente acaba desprezando no processo de inclusão. Se ele aceita bem o seu filho e as dificuldades que a criança tem, ele vai vibrar com qualquer progresso que a criança apresente. Mas, se esse pai ainda não aceita a deficiência, ele vai se frustrar com o aprendizado da criança, vai tentar achar a culpa em relação à escola ou ao professor pelas dificuldades e não enxerga o progresso, porque ele é mais lento, de uma forma geral. Vamos falar um pouco sobre a avaliação da criança especial que está no ensino regular. Uma preocupação muito grande para os professores. Na verdade, nós acreditamos que muito do medo do professor está centrado na avaliação. Por isso, nós teríamos que considerar alguns aspectos muito significativos. Quando a gente pensa em passar essa criança de uma série para outra, de um ciclo para o outro, sempre há essa angústia. Será que ela deve passar ou que não deve passar? A experiência prática nossa mostrou que se a criança está bem adaptada ao contexto, se essa turma acolheu ela de forma que ela se sinta parte dele, que ela tem amigos ali, que quando ela tem uma dificuldade, os próprios colegas possam estar assessorando. Se quando tem uma festa de aniversário, conseguem chamá-la e ela vai e participa como outro convidado qualquer. Este processo de inclusão já está bem estruturado, ela tem um vínculo emocional com eles. Então, nesse ponto, o que a gente observa é que mesmo a criança não tendo vencido o conteúdo programático, ela deve avançar com esse grupo. Então, evitar segurar a criança muitos anos numa primeira série ou numa segunda porque não ficou alfabetizada. O que a gente teria que estar observando é qual é o vínculo que ela tem com esses colegas? Porque nessas relações afetivas, ela vai levantar a autoestima, ela vai saber que respeitam o ritmo dela e este é o que ela precisa de impulso para que a sua aprendizagem aconteça. Não adianta nós colocarmos ela de novo numa primeira série, onde todos vão olhar para ela como uma criança que está repetindo pela segunda ou pela terceira vez aquela série, onde ela vai se sentir muito maior do que os outros, e isso vai causar vários tipos de dificuldades, e a última coisa que ela vai aprender sentada naquela cadeira é a ler e a escrever, porque ela vai ficar preocupada com os sentimentos que envolvem essa relação. Então, o primeiro ponto que a gente tem que considerar realmente é isso. A situação da relação que essa criança está estabelecendo com aquela turma, né? Porque mesmo mudando o professor, ela tem esse suporte dos colegas para vencer as suas dificuldades. Às vezes, os próprios colegas ensinam o professor novo. Olha, professora, a senhora fale mais alto e põe ela mais perto que ela vai ouvir melhor a senhora. Ou, professora, pode deixar que eu sei como é que eu ajudo ela a copiar essa lição. Então, esse é um exercício muito importante que a gente tem que considerar, de pensar a integração da criança com o grupo. Além disso, vocês poderiam me dizer assim, mas então essa criança ao longo dos anos não vai aprender nada? Vai ter ganhos somente sociais? Não, absolutamente a gente não quer isso. Apesar dela ter uma deficiência, independente de qual seja, até mesmo uma deficiência mental, essa criança tem que progredir cognitivamente na escola. Para isso, as avaliações têm que ser dela com ela mesma e não comparando ela com os demais colegas. No início do ano, o que ela realizava? 2 meses depois, o que ela está conseguindo fazer? 6 meses depois, o que ela está conseguindo fazer? Se ao final desses 6 meses nós não percebemos evolução no desenvolvimento cognitivo, no relacionamento afetivo, na autonomia da criança, aí nós teríamos que pensar em mudança de estratégias de ação.
porque nós não estamos atingindo o aprendizado da criança. Então, os objetivos que são estabelecidos para os outros não podem ser cobrados da criança com alguma necessidade especial, principalmente as que têm uma deficiência mental instalada. Então, nós teríamos que pensar que esse planejamento tem que ser próprio dela. Nós teríamos que estar fazendo com que ela vença os objetivos que ela poderia estar vencendo naquele tempo. Quanto ela vai levar para vencer? Não sei te dizer, não poderíamos dizer. Cada criança é muito única, cada situação vai funcionar de uma forma. Mas o que eu quero dizer para vocês, que se nós segurarmos, por exemplo, a criança que tem deficiência mental, na primeira série, por um tempo variado, 2 anos, 3 anos, até que ela seja alfabetizada, nós vamos ter 2 problemas. Primeiro, que como ela tem uma deficiência comprovada, dificilmente ela vai vencer todos aqueles conteúdos preparados para as outras crianças. Depois, nós vamos ter uma criança grande, de 9, 10 ou 11 anos, junto com crianças de 6 e 7. Então, nós teremos N fatores ali que vão prejudicar esse desenvolvimento. As questões da sexualidade que vão aparecendo com a idade. Então, a prática nos mostrou que, se a gente tiver que segurar a criança, que segure 1 ou 2 anos no máximo, até que ela se adapte bem a um grupo. Na hora que o professor e a escola percebem que esse grupo é um grupo que ela está integrada, a partir daí a gente já pode deixar ela seguir em frente. O segundo ponto importante seria o currículo. A adaptação curricular, entender a estrutura desse currículo e realmente fazer desse currículo algo significativo. Nós não precisamos ensinar tudo o que foi programado para uma criança que tem uma certa dificuldade e que mais tarde na sua vida adulta ela não vai usar aquilo. O que ela teria que estar aprendendo ali teria que ser o essencial para ela. Então ela não vai deixar de aprender verbos, mas ela pode não trabalhar com todas as conjugações que outros fariam. A gente poderia diminuir aspectos, mas o currículo é fundamental que ele seja significativo para a criança e que, além disso, a escola se dê conta que o maior objetivo dela não é só alfabetizar, que existem muitos outros aprendizados que a criança especial pode estar fazendo na escola e deve estar fazendo. Aprender a se defender, aprender a colocar a sua opinião, aprender a respeitar o espaço do outro, aprender a lutar pelas suas coisas, ganhar uma certa autonomia de relações, construir amizades. Isso é uma coisa fundamental no currículo. E, às vezes, esses seriam os maiores objetivos para uma criança especial. Veja bem, de forma nenhuma eu estou dizendo para vocês que eles não vão aprender, mas eles podem não necessitar aprender tudo aquilo que está sendo proposto. Então, nós teríamos que estar olhando e ver o que realmente aquela criança está precisando para que a gente ponha isso como objetivo propriamente dito para ela. Em alguns casos, podemos observar uma regressão do desenvolvimento. Isso que a gente chama de um sintoma que a criança pode estar apresentando na sala de aula. Essas regressões, elas variam de criança para criança. Algumas podem ficar agressivas, param de fazer as atividades. Em algumas situações, elas perdem o controle do esfíncter, podem mostrar um comportamento depressivo. Isto é o que a gente chama de um sinal que o processo de inclusão não está bem organizado, que de alguma forma essa criança está sofrendo, que o que a gente está achando que está bom para ela não está tão bom assim. Então, os sintomas mostrados pelas crianças são algo bastante significativo e às vezes requerem o atendimento de uma equipe de especialistas. A escola, quando percebe que o sintoma aparece, tem que procurar profissionais da área que conheçam sobre a deficiência que a criança tem, para que a gente possa ter um respaldo e tentar limpar nesse contexto o que está acontecendo, que possa estar levando a criança a apresentar essa regressão no comportamento. Não é normal uma criança regredir. Muitas vezes essas regressões acontecem por N fatores e um especialista é o profissional que pode ajudar, que pode reorganizar esse contexto. Nós precisamos respeitar a característica de cada criança, respeitar a individualidade de cada um. Sem esse respeito, nós não vamos poder organizar melhor esse contexto e realmente entender a inclusão como algo útil. A necessidade de observarmos e ouvirmos a pessoa. Realmente, essa pessoa tem algo a nos dizer. E se não diz com palavras, diz com o olhar, diz com o gesto. Se o professor não tiver essa sensibilidade
de organizar o seu contexto diante da criança com necessidades especiais, principalmente daquelas que portam consigo alguma deficiência, isto vai, ao longo dos anos, ao longo da caminhada dessa criança, afetar drasticamente o seu desenvolvimento emocional. O professor precisa pensar antes de agir. Essas relações simples que a gente tem no cotidiano, que nós trocamos, às vezes, olhares de insatisfação ou até um leve toque que damos assim de desprezo quando estamos diante de uma pessoa adulta, magoa, causa angústia. Imagine isso diante de uma criança que já tem dificuldades, que muitas vezes percebe as suas dificuldades diante dos outros e esse pequeno detalhe, um olhar, um toque, uma palavra que cause um certo desconforto, vai trazer para essa criança muita angústia. E a partir dessa angústia, ela não consegue nem se organizar cognitivamente para a aprendizagem e nem favorecer o seu relacionamento social. Em contrapartida a essa reação que o meio dá, entre aspas, disfarçadamente para a criança, impede que ela acredite nela mesma e que ela progrida. Então, estando num ambiente escolar, o que ela faz? Ela cria barreiras de defesa. Ela tem que procurar formas de ação para não ser atingida por essas pseudo-dicas que o professor acaba passando ou até os outros profissionais da escola sem perceber. O que seria uma autoimagem? A imagem que faço de mim em função do olhar do outro. Ou seja, só posso ter essa imagem de mim mesma a partir do olhar que eu tenho do outro. A criança olhava para a mãe e se via nesse olhar. Então, essas primeiras relações da autoimagem do sujeito vão começar a partir do olhar do outro sobre si. E assim é que nós vamos construir o que a gente chama de autoestima. O conceito que tenho sobre mim, a capacidade que tenho de acreditar em mim mesma, que está relacionada com esse olhar do outro, que me deu um crédito e que fez com que eu realmente fosse capaz de acreditar em mim mesma. Se nós pensarmos em relação às deficiências, se essas áreas estão de alguma forma fragilizadas, nós vamos ter alterações emocionais. Uma regressão emocional estaria diretamente ligada à necessidade que a pessoa tem e que o outro lhe atenda, causando uma dependência quase que total. Então o deficiente não se sente capaz, sua autoestima é baixa e ele precisa sempre desse outro. Então há uma regressão a uma etapa mais primária e uma pouca ou quase nenhuma autonomia, precisando sempre que o contexto, os familiares e os professores fiquem apadrinhando, ajudando, socorrendo. Paralelamente a isso, nós temos o que a gente chama de intensificação narcisista, que seria algo egóico, quando o sujeito centraliza tudo e acaba manipulando o meio. Então ele passa a ter comportamentos alterados, às vezes até inconvenientes, para chamar a atenção sobre si. Cada vez que alguém tenta dar alguma autonomia, ele não quer e reage de forma realmente muito egoísta, pensando em si mesmo e fazendo que todo o contexto fique manipulado em volta dele. Quando a gente aponta essas reações, não seria para dizer que essa pessoa então é má ou que ela possui um problema gravíssimo. 90% dessas situações são geradas pelo próprio contexto, ou seja, o olhar de descrédito ou a falta do olhar dos pais, a falta do olhar do professor faz com que o sujeito tenha essas reações para sobreviver nesse sistema. Ou seja, se ele não gritar, se ele não espernear, se ele não ameaçar ter um surto, ninguém vai olhar para ele. Ninguém vai atender ele, ninguém vai se preocupar. Então a criança se mantém fragilizada e convém isso a ela, porque senão ela não ganha nada, absolutamente nenhum tipo de atenção, o que favorece toda uma estrutura. E aos poucos, esses fatos vão sendo ampliados. E de uma regressão para uma intensificação narcísica, passamos a quadros depressivos.
Muitas pessoas com deficiência acabam desencadeando situações depressivas que muitas vezes fogem ao controle tanto da família quanto da escola. A depressão é a doença do século. Por um instante precisamos fazer um parênteses e entendermos o tamanho, a dimensão dessa situação, dessa característica que muitos estão tendo. Nós hoje temos o registro de 6% da população com algum tipo de depressão. Nós temos quadros mais leves até quadros extremamente acentuados. E existe um conjunto de fatores que favorecem o aparecimento da depressão. Então, nós temos fatores genéticos, ou seja, orgânicos, que de um indivíduo para outro fazem com que ele perca o controle da situação com muita facilidade. Mas também temos pessoas que têm pouca predisposição genética, mas que o contexto em si não favorece que ela supere as dificuldades. Quando a gente fala em depressão, nós estamos falando de uma reação neuroquímica. Um conjunto de neurotransmissores alterado. Durante as sinapses, esses neurotransmissores não são absorvidos ou são absorvidos parcialmente pelo próximo neurônio. E este comportamento, este fato neurocientífico é o que acarreta comportamentos variados. E quando a gente pensa especificamente na depressão, as pessoas acham que é alguém que está chorando, alguém que está triste. Esse seria o caso extremo. Mas nós temos vários graus iniciais de um quadro depressivo que às vezes as pessoas não percebem, mas que já está se instalando. Hoje há estudos muito profundos que mostram que um bebê já pode apresentar um quadro depressivo. Talvez por uma gravidez indesejada ou por uma situação de conflito e angústia, sofrimento na hora do parto, mais as dificuldades do momento após o nascimento, com a ausência dessa mãe suficientemente boa, que a gente já sabe como deve ser. Todos são fatores que podem desencadear. E daí nós temos um bebê que só dorme ou um bebê que só chora, sem nenhuma causa orgânica específica. E aí nós já temos um princípio de uma história de depressão. Existe uma faixa da população que estaria mais propensa a desencadear um quadro depressivo. As mulheres, em função das alterações hormonais que têm ao longo de sua vida, os períodos menstruais, a gravidez, a menopausa. Também as pessoas que estão em situação de estresse elevado. Então, conforme a faixa da população que trabalha em situações de extremo estresse, com pouca carga de sono, favorece com que se instale um quadro depressivo. E ainda nessa faixa da população mais propensa, nós teríamos as pessoas com deficiência. Os aspectos emocionais seriam a capacidade de sobreviver às frustrações. Então, em um quadro depressivo, o que acontece? Há um desencadear de situações orgânicas e emocionais que se misturam e acabam promovendo um conjunto de comportamentos bastante característicos. A pessoa com deficiência tem a ausência do olhar, muitas vezes, a falta de crédito do outro, a baixa autoestima, não acredita em si, não tem uma imagem boa de si mesmo e muitas vezes vive em uma situação de estresse, onde sempre estão lhe cobrando algo mais do que pode oferecer naquele momento. Então, nesse ponto, nós temos os casos depressivos muito acentuados, atingindo as pessoas com deficiência. Mas nós teríamos hoje, como forma de tratamento, 3 caminhos bastante significativos e que têm apresentado bons resultados. O primeiro passo seria a terapia. A terapia, ela vai trabalhar com essa autoimagem do sujeito, vai fazer com que ele valorize tudo que ele já conquistou até aquele momento. E se ele ainda não tem grandes conquistas, que ele possa perceber que qualquer hora é hora para começar a construir algo que realmente lhe agrade, que lhe seja favorável.
Um segundo ponto seriam os grupos de autoajuda e os livros de autoajuda, que hoje, se nós olharmos, o mercado está cheio, tem um leque muito grande, oferecendo materiais bastante variados. Ou seja, cada um tem que ter um mínimo de esforço pessoal para tentar sair dessa situação. E por último, nós teríamos a parte medicamentosa. Então existem casos que já chegaram no nível tão acentuado que somente a terapia ou grupos de autoajuda não vão favorecer a melhora do quadro. Então aí nós teríamos um conjunto diferenciado de remédios, procurando atender qual seria o caso específico desse sujeito para que ele realmente possa ter um alívio. Precisamos estar atentos a sintomas que podem ser tanto físicos como emocionais. Nos físicos, nós poderíamos colocar a dificuldade de concentração, a falta ou excesso de sono, a perda de memória. E nos emocionais, nós teríamos a irritabilidade, a falta de vontade de fazer coisas que fazia corriqueiramente, uma indisposição, às vezes uma ansiedade e uma agitação. Aí vocês podem dizer, mas esses fatores a gente tem o tempo inteiro, né? É comum a todas as pessoas. O que nós precisamos estar vendo é se esse comportamento está prejudicando o desenvolvimento dessa criança, ou era antes, há uns meses, há um ano atrás, ela não tinha esse determinado comportamento com tanta ênfase. Esses seriam os focos para que a gente realmente entendesse o desencadear de um quadro depressivo. Desenvolvimento psicológico, emocional e social é algo complexo, algo que exige realmente um certo empenho do contexto para que se possa favorecer a sua evolução. Se nós tivermos sempre com um olhar de descrédito diante da criança, ela vai crescer prisioneira do rótulo de uma deficiência, do rótulo de uma dificuldade. Esses fatores são primordiais e essenciais se pensarmos que queremos e precisamos, e é um dever da escola favorecer a evolução emocional, a melhora das relações sociais. Nessa hora, nós precisamos que o professor esteja atento a mínimas colocações. Frases como, tinha que ser você, você é fogo. Coisas que a gente está acostumado a falar e a dizer no contexto da escola, mas que diante de uma criança com deficiência pode ser extremamente prejudicial. As relações interpessoais podem favorecer a melhora do comportamento da criança na escola. Então, como nós vimos, por essa fragilidade emocional, por as questões sociais envolvidas, muitas vezes a criança com deficiência acaba apresentando comportamentos inadequados, comportamentos inconvenientes numa situação escolar, às vezes de agressividade, às vezes de se negar a fazer as atividades, algumas vezes alterações relacionadas à sexualidade. Então o professor pode utilizar essa relação com o grupo e com ele mesmo como uma forma de melhorar e desarmar esse comportamento que a criança está apresentando. Sempre lembrando que esses comportamentos são defensivos. A criança reage a isso para poder se manter dentro do sistema. Se nós não tivéssemos esses mecanismos de defesa, nós estaríamos desestruturados. Então, o comportamento manifesto pela criança é considerado como um sintoma e ele tem uma função, a função de mostrar para o professor que algo não está bom. Então, o professor precisa entender, procurar descobrir através de uma conversa com a criança, ou então, se a criança tem dificuldade de expressão verbal, começar a observar essa criança em contextos diferentes para tentar entender o que ela está lhe dizendo. Se a criança consegue conversar, o professor precisa explicar para ela quais são os comportamentos que ela está tendo e quais seriam as consequências em relação ao resto do grupo. E ver se ela sozinha consegue organizar estratégias de ação.
Se a criança, por causa da deficiência que é muito acentuada, não consegue ter ideias de como mudar o seu comportamento, o professor pode dar dicas de como o aluno poderia agir, deixando que ele mesmo pense ou acredite que está completando essa ideia. Então o professor diz assim, será que se a gente agisse assim, daí a criança vai pensar 1 minuto sobre aquilo que o professor está dizendo. Então, como que você vai fazer na próxima situação? Na hora que a criança repete ou entende a sugestão feita pelo professor, ela está tendo uma opção nova de comportamento. Muitas vezes o comportamento inadequado, ele está instalado porque a criança não tem outra forma de agir. Na hora que o professor olha para essa criança e procura de alguma forma entendê-la, ele vai se sentir importante, vai se sentir ouvido, a sua autoimagem, a sua autoestima melhoram e ele pode ter uma alternativa de mudança nesse comportamento. Outra forma muito legal e que traz um efeito rápido é trabalhar com os colegas. Então, na presença ou às vezes na ausência da criança especial, o professor vai ter que escolher qual seria a melhor situação. Nós poderíamos de alguma forma estar favorecendo com que essa criança escute a opinião dos outros ou que os outros se unam para ajudar essa criança especial. Também os colegas precisam estar conscientes do que eles fazem que acaba provocando um determinado comportamento inadequado na criança com deficiência. Todos precisam estar conscientes que é um conjunto de fatores que geram o comportamento inadequado. Por isso, o professor não pode trabalhar sozinho. Precisa chamar esses pais, ouvir o que está se passando em casa, saber se esse comportamento inadequado que a criança está tendo na escola também está se repetindo em casa. Quais as estratégias os pais têm tomado? Se isso está ajudando. E juntos, família e escola, tentar novas estratégias de ação ou novos encaminhamentos. Existem crianças que chegam a um grau de irritação ou de desconforto que a gente precisaria ou da terapia para ajudar a reorganização do contexto ou de algum tipo de medicamento. Motivação e incentivo são as armas poderosas que o professor tem. A criança precisa se sentir capaz de modificar o seu comportamento. Para isso, ela tem que ser incentivada constantemente pelo professor e motivada. Mas, se o professor não tem uma automotivação, se ele também não estaria incentivado a trabalhar com esse aluno, não podemos nem começar a pensar nessa proposta. Mas a motivação é algo que tem que ser constante, é como se fosse uma homeopatia, doses graduais que o professor vai fazendo a cada momento. Não precisamos fazer um escândalo de alegria porque a criança conseguiu se manter na fila. Podemos apenas colocar a mão na sua cabeça e dizer, muito bem, hoje você esteve muito bem, ou eu fico muito satisfeita quando você percebe que está conseguindo. São pequenos detalhes, pequenos toques, pequenos olhares que estarão incentivando essa criança a conseguir. Ela só será capaz se o professor acreditar nela. Ela só estará motivada se o professor também estiver motivado. Ela só será capaz de modificações se o professor também for capaz de estar se modificando para entendê-lo. Para enriquecer seu estudo, a sugestão de leitura é A História de uma Folha, de Léo Buscaglia. O livro narra a história de uma folha, abordando temas como diferenças e semelhanças, ciclo de vida e a vida em sociedade.